Bem-vindo ao Mundo Livre. Choque na reta final da campanha presidencial americana. Estão comigo na bancada a Vilma Grzinski e Duda Teixeira. Vilma, eu e o Duda estivemos na semana passada nos Estados Unidos para acompanhar a campanha presidencial. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu comecei a semana ouvindo, principalmente do pessoal que vota na Hillary Clinton, que estava no papo que eles iam ganhar a eleição e tal, não sei o quê. Terminou a semana, de sexta-feira para o fim de semana, o mood, quer dizer, o humor, digamos assim, dos democratas era o oposto. Já estavam pessimistas, contando os delegados, contando os votos nos swing states, né, que são os estados onde ainda não está definido. O que aconteceu e o que acontece na campanha presidencial que a coisa vira de um lado para outro tão rapidamente? Essa campanha não seria essa campanha se não tivesse até o fim essas reviravoltas. Assim, quem largou de fumar, parou de roer a unha e ter outros hábitos viciantes precisa tomar muito cuidado, porque o ritmo das reviravoltas, exatamente agora, na arrancada final, quando já parecia tudo resolvido, com aquelas coisas muito constrangedoras e até autodestrutivas do Trump, aquilo começou a ser absorvido pela parte do eleitorado, evidentemente, que vai decidir, que é a parte que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e não bateu o martelo absolutamente. Começou a ser absorvido. Começaram a aparecer os dois casos dos e-mails. É que a gente fica muito mergulhado nisso, precisa explicar... Os dois casos de e-mails relacionados à campanha da Hillary. Da Hillary. Quer dizer, Hillary Clinton. Então, uma parte são os e-mails hackeados do diretor de campanha dela, do dono da campanha, do homem mais importante, que é o John Podesta. Qual é a parte mais complicada? Quando mostra aquela situação da Fundação Clinton, que todo mundo sabe que tem a porta giratória e que a Hillary, como secretária de Estado, usou, talvez indevido ou talvez só ilegítimo, o tráfico de influência entre aqueles milionários que faziam doações para a Fundação Clinton e que conseguiu acesso ao Departamento de Estado, ou seja, isso configura, pode ser ilegal, mas ilegítimo, todo mundo sabe o que é. Então, a Hillary já tinha começado a perder um pouco daquele, quando chegou 12 pontos de diferença, parecia que não tinha mais nenhuma dúvida, quando continuaram aparecendo os e-mails hackeados do John Podesta e que aparecem todos os assessores principais da campanha. Na sexta-feira passada, daí explodiu a bomba mesmo, que também se refere a e-mails, mas um caso separado. O caso dos e-mails que ela, como secretária de Estado, usou e-mails, um servidor dela, para tratar de assuntos de Estado. Obviamente, assuntos sigilosos, secretos, com informações sobre o funcionamento mais elementar do governo americano. Então, tudo isso é sigiloso e ela, contra a lei, ela usou o servidor particular. Então, isso já tinha sido investigado pelo FBI, que é a Polícia Federal Americana, chegando a uma conclusão também duvidosa de que ela não cometeu um crime de negligência, porque não é alternativo. Você não pode falar, esqueci de acender o farol no carro, esqueci. Quando você vai ser funcionário, prestar uma função de Estado, secretário de Estado, todos os assessores, você assina vários compromissos que você não vai divulgar, não vai repassar. Você não pode um e-mail que foi mandado para você não pode mandar para o seu e-mail particular, depois eu vou ver isso. Não pode fazer nada disso, e que foi o que a Hillary e suas assessores fizeram. Então, o que aconteceu? A Huma Abedin, que é a pessoa assim, mais próxima da Hillary, que era casada com aquele marido completamente
suspeito que fazia sexting, ou seja, mandar mensagens e fotos explícitas para outras mulheres. O Anthony Weiner, né? O Anthony Weiner. E ela se separou dele, entrou com pedido de divórcio. Quando ele apareceu... Isso, Vilma, só para deixar claro que isso é uma coisa que aconteceu faz poucas semanas, né? Esse caso de sexting que fez com que ela pedisse o divórcio é coisa de 2, 3 semanas atrás. E daí entrou o FBI por uma outra porta que apareceu uma menina de 15 anos mostrando lá os e-mails que tinha trocado desde fevereiro com ele. Ou seja, quando envolve menores... O FBI obrigatoriamente entra no caso. Então, a explicação até agora que se tem, pode ter outros interesses, mas a explicação é essa. Os investigadores do FBI, ou seja, da Polícia Federal, que estavam vendo o caso da comunicação explícita de teor sexual do Weiner com essa menina de 15 anos, descobriram uma... A gente tem que dar risada porque a imagem dele chega a ser patética. A gente teria pena se não tivesse raiva de ver uma pessoa com um comportamento autodestrutivo e que pode contaminar a alta política dos Estados Unidos e, portanto, do mundo. Esses investigadores da Polícia Federal descobriram, dizem ele, uma enorme quantidade de e-mails da ex-mulher dele, da Huma Abedin. No computador dele, né? Os computadores dele, e envolvendo o período em que ela foi a principal assessora da Hillary, assessora assim, pessoal. Ela toma conta da vida, das coisas mais importantes, da vida da Hillary, profissional e pessoal. Tanto que quem fez o casamento, oficiou o casamento dela, esse casamento infeliz com o Anthony Weiner, foi o Bill Clinton. Tem gente que diz que já devia desconfiar que alguma coisa ia dar errado, né? Mas, enfim, descobriram esses e-mails relacionados à função dela de Estado. Então, eles tiveram que apresentar, falar, olha, tem isso aqui, nós estamos investigando um caso, e apareceu outro. Então, o Jim Comey, que é o diretor foi lá e fez esse anúncio também altamente controvertido. Ele escreveu uma carta para os congressistas, né? Dizendo, nós estamos revendo esse caso porque tem um fato novo. Tudo é altamente suspeito. O que se imagina é o seguinte: ele estava na seguinte situação. Se ele não anunciasse isso agora, porque tem normas de comportamento que estabelecem também que investigações não devem ser reveladas num período assim, de 60 dias antes de uma eleição, para não haver ou parecer que há uma ingerência. Interferência política, né? Mas ele provavelmente, isso é especulação, entrou ali no molde vai sobrar para mim. Se ele não dissesse para os congressistas que têm o poder de investigação do Congresso, que tinha um fato novo, que ele estava levando ao conhecimento deles. O pessoal da Hillary diz que isso é um absurdo, já estão comparando ele ao J. Edgar Hoover, que é aquele famoso diretor do FBI, que passou décadas ali controlando tudo, interferindo. E com uma influência enorme. Gravando todo mundo, tem as histórias, fotos, gravações, de acordo com a tecnologia da época, inclusive sobre a vida íntima dos políticos. Todo mundo atribuía esses famosos arquivos à sobrevivência dele. Agora, Vilma, faz sentido a acusação dos democratas de que a Hillary está sendo perseguida pelo diretor do FBI, que haveria um interesse político dele,
Ou o que parece mais provável é que ele realmente tinha duas decisões muito difíceis para tomar. Uma delas deixar para avisar depois das eleições e a outra avisar antes, que nas duas situações ele estaria enrascado, né? Por algum motivo, isso daí não soa estranho a nós aqui no Brasil, né? Quando a gente ouve falar assim, Polícia Federal está judicializando a política. A gente já ouviu essa história aqui. Agora está acontecendo nos Estados Unidos, até as palavras são muito parecidas. É verdade. É o ius experniandi. Eles têm que fazer o escândalo devido. É realmente uma coisa, nisso eles têm razão, é sem precedentes. Mas também é uma situação sem precedentes que existe nessa campanha, que é de uma candidata que até há poucos dias atrás parecia que tinha fechado a conta, estava 12 pontos à frente do Donald Trump, de uma candidata que é investigada, está sob suspeita em 2 casos, não só nessa questão dos e-mails, que parecia encerrado, mas foi, digamos, tem novas investigações, como também a questão da Fundação Clinton. Então, numa situação sem precedentes, não tem nada com o que a gente comparar. Ela está sendo perseguida, quem agiu de maneira errada, inclusive, todo mundo, ela mesma, foi o máximo que ela conseguiu dizer, mas foi não, foi errado, foi um erro, eu não faria isso de novo. Ela precisou falar isso. Tudo, que impacto que isso... Quer dizer, não se sabe ainda se o impacto é diretamente relacionado a esses fatos, mas o fato é que as pesquisas mostraram uma montanha-russa, né? O que está acontecendo com as pesquisas? As últimas pesquisas, já tem pesquisa que dá o Trump com 1 ponto na frente da Hillary, tem pesquisa, isso de hoje, tá? Pesquisa que dá ele com 4 pontos. O Rasmussen, que é um instituto super confiável, está dando empate, né? Então, assim, da semana passada para essa semana, realmente o Trump ganha um pouquinho de força. Quer dizer, ele não só... Porque a Vilma falou, ele chegou a ter 10, 12 pontos de vantagem para Hillary. Ele não só recuperou essa distância, como em algumas pesquisas ele aparece na frente. Ele passa um pouquinho. O colégio eleitoral é diferente, né? Ela continua muito na frente dele, mas sim, isso parece que teve um impacto mesmo, né? Ainda que os e-mails não tragam uma coisa, são 650 mil e-mails que vão ser analisados agora, vão ser divididos por temas, e aí vão começar a ler, e aí eu acho que eles vão procurar principalmente as comunicações entre a Hillary e a Uma Bedin para procurar se alguma coisa ali realmente incrimina ela ou não, ou era confidencial. Uhum. Então, assim, mas só a notícia, isso foi manchete de todos os jornais americanos, a notícia de que o FBI retomou a investigação, isso acho que é a única coisa que pode explicar essa melhora do Trump. Agora, Duda, as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos têm a tradição de acertar, porque nos Estados Unidos tem um problema, quer dizer, problema no sentido de confiabilidade de pesquisa, que é o fato de que o voto não é obrigatório, né? É diferente você perguntar para um brasileiro que vai ter que comparecer à urna em quem ele vai votar e perguntar para um americano que pode ser que ele nem saia de casa, né? Qual é a tradição? A tradição, eu acho que se você comparar com outras, né, eu acho que eles acertam mais, né? Se comparar com Colômbia, agora, tem esse fator que é um fator mesmo surpresa, né? E o impacto que isso vai ter, eu acho que, por exemplo, você não vai ter você não vai ter muita gente decidindo agora votar no Trump porque o FBI anunciou que vai retomar a investigação da Hillary, certo? Mas o que você vai ter, tem muito democrata que diz que a opção é a Hillary, mas não é uma pessoa que está tão motivada assim, né, para votar nela, quer dizer, não tem um apelo pessoal para ir lá e tal. Então, essa gente pode ter menos vontade de sair para votar, né? Vilma, Trump, a gente acabou não falando muito nele. Ele, até uma semana atrás, ele ainda estava tendo que se virar com aquelas histórias de gravações que haviam sido reveladas dele, falando de como ele assediava as mulheres e tal, não sei o quê, e o pessoal estava batendo bastante em cima, aproveitando bastante esse ponto. E agora quase ninguém mais fala nisso, e o tema, ele muito bem está aproveitando isso e tal. Como é que o Trump está
aproveitando esse episódio e como que a imprensa americana está cobrindo esse assunto, quer dizer, está dando a devida importância? Pânico, né? Da mesma forma que existe um estado de pânico controlado ainda, mas existe, isso é uma coisa que pode ter consequências catastróficas, mas só para botar assim uma certa calma nessa questão que é fervilhante, a média das pesquisas antes desses casos dos e-mails, que são os dois que confluíram para essa queda da Hillary, a média da diferença era de 7%, e a média agora é de 3%. 3%, lembrando, é margem de erro, mas o colégio eleitoral ali continua. Agora, ficou um pouco menos... qual que é a conclusão? Hoje, certo, que daqui meia hora pode mudar tudo, né? Hoje ficou um pouco menos impossível para o Trump conseguir os votos no colégio eleitoral que ele precisa. Isso é o máximo que a gente pode dizer, assim, considerando o quadro todo. Era impossível porque ele teria que ganhar em todos os swing states, que são aqueles estados que uma hora votam para os republicanos, outra hora votam para os democratas. Agora, existe a possibilidade também, uma coisa assim, seria uma coisa quase heróica no sentido de uma luta contra forças poderosíssimas, ficou menos impossível para o Trump ganhar. Ainda é muito, muito difícil, mas faltando hoje 7 dias, uma semana, ainda hoje ele ainda perderia, mas está ficando cada vez mais, do ponto de vista dos democratas, desesperadoramente apertado. A imprensa que, digamos, os grandes órgãos que, na média, 90%, tirando a Fox e aquelas coisas menores, que são influentes, né? Os sites hoje têm uma influência fenomenal, aqui, muito mais nos Estados Unidos. Está no modo pânico também, tentando desesperadamente falar do assunto, mas meio que descobrir novos escândalos sobre o Trump, que é o que não falta, né? Escândalos sobre o Trump. Agora, a última foi a questão eles recuperaram a história dos impostos, né, Vilma? É uma outra história de imposto, porque a história anterior, que foi dado com destaque enorme, um furo do New York Times, era apresentado assim: Trump fraudou imposto. Não é isso. Não ele não fez isso. Ele até a história anterior, que foi conhecida apenas em parte, né, apareceu no New York Times, assim, as primeiras folhas das declarações dele. Ninguém sabe quem mandou. Tem gente que fala que tem ex-mulher, porque você sabe, ex-mulher é um bicho perigoso, ainda mais faltando pouco tempo para a eleição. Agora estão falando que ele manipulou de um jeito quase fraudulento, quer dizer, mas as críticas também, até se a gente tem o distanciamento para ver, porque todo mundo ruim da unha de ansiedade, é até divertido ver que quando o Comey anunciou que a Hillary tinha errado, mas não tinha sido negligente, criminosamente negligente, ele foi exaltado por todos os democratas e pela imprensa como um homem imparcial, íntegro. E agora, quando ele fez uma coisa que é prejudicial para Hillary, ele virou uma peste, uma ameaça à democracia, sendo que os pitbulls, que é do Partido Democrata, que o mais conhecido é o James Carville, que era desde o tempo do Bill Clinton, ele falou, para a gente ter uma medida do Estado, às vezes, que parece de delírio dessa campanha, ele falou que o FBI, ou seja, a Polícia Federal Americana,
estava agindo de acordo com os interesses, e ele usa a sigla antiga da KGB, ou seja, do Serviço Secreto Russo. Então, porque a Rússia está interferindo nessas escutas, então, quer dizer, chega a ser maluquice, mas é uma maluquice que não é feito de caso pensado, porque sabe o esses impacto caras que isso vai ter. eles são treinados para isso, para ter essas opiniões que causam um choque muito grande, imagina. Mas, para ter uma ideia, você ouvir isso numa campanha americana dá uma ideia assim, do nível de agora é tudo ou nada. Tudo ou nada, e a reta final, né? Falta uma semana para as eleições, né? Hoje é terça-feira que vem. Duda, em relação aos e-mails aí que estão derrubando a Hillary nas pesquisas, o que tem de novo também em relação à ajuda que ela recebeu, né? As perguntas que ela recebeu para... Sim, isso vem dos e-mails que foram hackeados, né? Isso sai no Wikileaks, e é uma história de uma comentarista política que... ela era contribuía, né, para a CNN, então ela dava as opiniões no ar e tudo mais. E ela teve acesso às perguntas, é um e-mail que ela manda, tá? Às vezes eu tenho acesso às perguntas. As perguntas do debate? Que iam para o debate. Só para lembrar, é a dona Brasil, que ela também ela é uma funcionária do Partido Democrata. Sim. Ela era contratada como comentarista, sabendo disso, é a mesma coisa. Você contrata alguém da máquina de um partido para... Quer dizer, o problema é ela ter tido acesso às perguntas. Não, é isso. Ela foi contratada porque ela fala pelo Partido Democrata e ela fala bastante. E ela manda uma pergunta, fala assim, olha, é um debate, isso estamos falando de primárias ainda, então é ela e o Bernie Sanders, e ela avisa, olha, uma mulher de Flint é uma cidade onde teve um problema de água, de contaminação por chumbo, por causa do saneamento, do encanamento que estava com problema, e a mulher vai perguntar o que você pode fazer a respeito, né? Então, isso de fato acontece, tá? Essa pergunta realmente foi feita. A pergunta é feita e ela responde e tudo mais, né? Mas, enfim, a questão eleição e imprensa americana, nessa eleição, acho que tem uma boa mistura, assim, né? Essa relação com o candidato, tal, isso pega bastante, assim, tem uma boa divisão também dos veículos. Isso cria problemas para CNN, que vocês sabem que os adversários republicanos chamam de Clinton News Network. Rede de notícia Clinton. É extremamente constrangedor parecer que as perguntas que um jornalista, teoricamente independente, vai fazer para um candidato, Hillary tem perfeitas condições de responder a qualquer pergunta. Ela sabe de tudo, mas você sabe que o bom é assim, quando a gente não precisa roubar a eleição, mas a gente rouba assim mesmo, roubar entre aspas. Sim. Evidentemente que ninguém vai roubar a eleição nos Estados Unidos. Né? Duda, para terminar, a gente viu lá nos Estados Unidos que o país está mal de candidato, tanto do lado republicano quanto do lado democrata. Né? Do lado republicano, o Trump com aqueles problemas todos dele, né? Aquele histórico, né? E as opiniões, né? E do lado democrata, a Hillary com todos esses problemas, né? Fundação Clinton, e-mails e todos os outros que não vão acabar. Ou seja, ela sendo eleita, ela entra como presidente já carregando tudo isso, investigações e até, teoricamente, um possível processo de impeachment. Acho que virou mania. Chama Clinton... Já começa o mandato, como a gente conhece bem aqui no Brasil, né? Já começa o mandato com um passivo ali, né, Vilma? Mas tem uma coisa que você surpreendeu lá, né, Duda? Você gostou muito da tecnologia americana. Como é que é o seu aparato preferido que você viu lá nos Estados Unidos? Aquele negócio de fazer o café da manhã. Eu tô falando daqui. Enfim, os Estados Unidos é um país onde tudo funciona, né? Impressionante. A gente vê isso em todo lugar, né? Então, tudo é feito para dar certo e dar certo. O asfalto
asfalto direitinho, perfeito, né? Mas a gente estava comentando aqui da máquina de waffle, né? É impressionante que não gruda nada. A gente precisava comer waffle no Brasil com mais frequência para poder importar essas quinquilharias da China. Quer dizer que não vai acabar o Império Americano não vai, com essa eleição? Agora tem uma coisa que esse exemplo do waffle não está valendo para a campanha americana, que é o efeito Teflon, né? De não grudar, né? Os dois candidatos não têm efeito Teflon, né? O Trump tinha no começo, não é, Vilma? Durante as primárias, parecia que nada grudava nele, né? A gente sabe que são duas eleições nos Estados Unidos. Uma é a eleição primária e depois muda, quando os candidatos são escolhidos, passa a ser outra coisa e, vamos lembrar, a imprensa com toda razão fazendo seu papel, trabalhando para Hillary, porque estava escavocando aí os casos. Os podres dele. Mas vamos lembrar, em nome do fair play, que alguns dos maiores furos sobre a Hillary foram dados pelos dois principais jornais políticos, tirando o Wall Street Journal, o Washington Post e o New York Times, que são apaixonadamente hoje pró-Hillary e contra o Trump. Esses casos... Os casos dos e-mails são furos de jornais que são a favor da Hillary. Não esse último caso, mas são os casos que levaram a isso. Que então, levantaram essa tese. Essa coisa de um país onde tudo funciona, é bom saber que as máquinas de waffle e a imprensa, mesmo quando tem as suas preferências, também funciona. Funciona. É isso aí. Obrigado, Duda e Vilma. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.